noite, boa noite, boa noite! Tudo bem? Boa noite, Cris! Boa noite, doutora Beatriz Tupinambá! Que honra! Boa noite, Adilce, Patrícia! Boa noite, boa noite! Hoje falamos sobre ansiedade, suor noturno, pensamentos negativos, paranoia. Hoje converso com a doutora psicóloga Aida Kellen. Será que ela já está por aí? Doutor, psiquiatra. Ai, meu Deus, estamos loucas? Não estamos loucas? Acho que não, acho que não. Vai chamando aí as amigas, os amigos, les amigues, mandando um aviãozinho, que essa live está aqui, promete, com presenças ilustres. Boa noite, quem chegou aí? Orgulho Barbichas, Gislane, boa noite, vou chamar ela. Aqui. Aida, vai chamando as amigas, tá? Não tô conseguindo. Aí, foi. Sim! Boa noite! Noite, Tudo bem? tudo bem? E você? Como é que estão as coisas? Eu tô ansiosa, eu tô agitada, eu não sei. Com Eu calor? tô, eu tô com calor, confusa, tudo esse combo. Não, mentira, eu já tô bem melhor, já passei por tudo isso. Hoje eu tô assim, mas um pouquinho ansiosa, sempre a gente fica, né? Posso lhe apresentar? Claro, claro. Fica. Conversamos hoje com a doutora psicóloga Aida Kellen, que também é atriz, que também é cantora, que também trabalha com arte para bebês. É uma pessoa, assim, uma figura muito, muito, muito completa, muito interessante. Ela participou do episódio número 10 da nossa websérie Peripécias Menopáusicas, que vai para o ar essa quinta-feira. E o tema da semana é precisamente ansiedade, suor noturno, pensamentos negativos, paranoia, insônia. Como podemos lidar com tudo isso? Por que tudo isso acontece? Ai, quanta coisa. Por onde começamos, hein? É, olha, realmente é muita coisa, né? Até tentei fazer um apanhado de tudo, mas enfim, nem sei como é que vai ser. A gente começa, depois mais pra frente a gente pode também responder perguntas. Se tem suas perguntas, já pode, né, colocar aqui. E vamos conversando. Então, bom, primeiro é importante a gente entender que a ansiedade, ela é um sentimento natural. Todos nós temos que lidar com a ansiedade. A ansiedade, até um certo ponto, ela é saudável. Então, hoje, né, à tarde, eu até comentei com meu esposo, ai, é aquela expectativa do que vai acontecer, né? É, ai, vou ter uma live mais tarde, né? Como é que vai ser? Será que vai ser legal? Quais as perguntas que vão me fazer, né? Então, você tem uma expectativa, e essa expectativa, né, do que está por vir, configura essa ansiedade saudável, né? Vamos colocar assim. Antes da gente falar, né, dessa ansiedade patológica, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre autoconhecimento, sobre essa trajetória que toda mulher enfrenta e também sobre essa herança sociocultural que a mulher tem. Eu acho que não tem como falar de todo esse impacto, né, no humor das mulheres, com esse episódio, né, do climatério, da perimenopausa, enfim, sem falar um pouco dessa história da mulher. Porque a mulher, né, historicamente, ela não é criada, né, para investir no seu desejo, na sua libido, né, no que ela quer fazer, para ela olhar para o seu corpo, né? Os homens andam nus, as mulheres têm que fechar a perna, né? Não pode mostrar o peito, né? Ai, se tá amamentando, mostrou o peito, oh, que indecência,
né? E uma fala que eu sempre coloco, que eu coloquei, né? Não tem como a gente falar de menopausa e não lembrar que o corpo da mulher, ele ainda está sendo estudado, ele ainda está sendo reconhecido, não só pela ciência, mas pela mulher também. As mulheres estão aprendendo a lidar com seus corpos agora, né? Então, quando a gente fala assim, né, de uma forma muito en passant, né, que socialmente, culturalmente, as mulheres estão se descobrindo, entendendo esses corpos, né, enxergando esses corpos, aceitando esses corpos, aí a gente também começa a falar de uma relação de sair desse lugar de invisibilidade cultural que a mulher foi colocada ali para estar, né? E esse processo, esse lugar invisível que a mulher esteve por muito tempo, né? Ali só recebendo, só vivendo pelo desejo do outro. Não, então se o cara assim faz assim, tá certo, se o cara trata assim é que tá certo, né? Sem ter uma voz, sem se sentir desejante, né? Faz com que a mulher também, por muito tempo, sofresse calada, né? Que não falasse. Apesar de que, né, a gente tem dados e as mulheres falam muito mais de suas dores, né? Mas falar do que você conhece é uma coisa, falar do que você não tem noção do que está acontecendo para uma pessoa que também não viveu, porque a gente tem essa cada um vai ter uma vivência da menopausa, desse período, completamente diferente. Tem gente que não sente nada. Nossa, eu não senti nada, nem senti não sei o que, diferença nenhuma. A Quem gente tá estava sentindo. das sortudas, né, aqui, essas sortudas que não sentem nada, né? Aí, às vezes, uma por ter sido criada assim de uma forma, vai ficar constrangida de falar, enfim. E tudo isso pode desencadear os processos, né, os gatilhos de ansiedade. E Deixa aí, pode eu, falar, desculpa te interromper, já te interrompendo, sem problema. é, que eu fiquei com vontade de te ouvir falar de duas coisas que você conversou comigo antes e que conversa no vídeo. A questão que você entrou agora na questão do conhecimento do próprio corpo, que tem a ver também com a anatomia feminina, né? De ter sido descoberta apenas há 20 anos, né? Você fala isso sobre o clitóris ter sido, né, descoberto há tão pouco tempo. Então, como podemos falar de menopausa sem relacionar com esses tabus do corpo? E Sim, também com a histeria, né? Que por tanto tempo a mulher foi condenada, né? Não vou dizer diagnosticada, era uma condena, né? Ter esse diagnóstico de condenação. histeria. E como isso também pode vir, e como isso tem a ver com esse silenciamento, com que as mães não falem com as filhas, né? Queria te ouvir falar um pouquinho disso, não sei se eu estou interrompendo o seu raciocínio. Não, não, não. Eu acho que é importante, sim, a gente pontuar isso. Quando a gente fala realmente da anatomia do clitóris, assim, e a gente tá ali, foi descoberta há tão pouco tempo, assim, se a gente for pensar, quando eu era adolescente, né, quando a gente estava na adolescência, as pessoas não sabiam nada sobre os clitóris, né? A gente está agora numa fase mais madura, que agora a gente está entendendo como o nosso corpo funciona, né? Então, assim, muitas mulheres, né, que queriam ser aceitas, vamos colocar assim, né, dentro da sociedade, dentro do que elas achavam que era correto, viveram uma vida de miséria, de prazer, né, de miséria de um gozo próprio, né, e de não usar o que elas tinham de melhor, né, nesse corpo, assim. E aí esse corpo era destinado mesmo só, né, para ter filhos, tanto que Cuidar dos filhos. cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, sempre direcionado para o dever para o outro, né? A mulher não podia gemer, a mulher não podia, ela não podia, justamente por esse não. Você tem medo do que você não conhece, né? Então a sociedade não conhecia esse corpo. O órgão tratavam a vulva como vagina, né?
e aquele mistério das mulheres engravidarem, de darem à luz, de sangrarem, enfim, tudo isso era muito místico para uma sociedade ainda muito ignorante, e aí que não sabia lidar com tudo isso, com todos esses acontecimentos, né, que emergiam do corpo da mulher. Então, era muito mais fácil você condenar uma mulher que estava num processo de angústia, né? Que estava ali inquieta, que precisava falar, que precisava chorar, condenar é histérica, tem que não sei o quê, tem que isolar, né? Enfim. Porque era isso que acontecia, né? Talvez as pessoas não tenham muita consciência como era 30, 40, 50 anos atrás. Não sei quando parou de ser essas internações compulsatórias, acho que é a palavra, esse diagnóstico, né? Que tudo era histeria. Acho que até o começo do século passado acontecia muito, né? Eu diria que até hoje ainda acontece. Porque hoje a gente. O que é o resquício disso? É o resquício de uma mulher não pode se indignar e gritar que ela é louca. Né? E isso é o resquício dessa sociedade, dessas mulheres que foram condenadas. Assim, a gente ainda tem, assim, a gente ainda vive um pouco disso, né? Das mulheres serem simplesmente estereotipadas como, não, a fulana tá gritando, é doida. Assim, de querer enquadrar a gente num lugar de boa menina, né? E essa boa menina, ela não deseja, ela não sente prazer, ela só serve. Ela só tá ali numa condição de servir. Então, quando a mulher conhece todo o potencial, né, desse feminino, desse corpo, aí sim, aí ela começa a ter voz, né? Aí ela tem, aí ela domina o mundo. Aí ninguém para ela. Porque essa relação é muito interessante, assim, porque nessa imposição do cuidado do outro, né, a gente está sempre anulando as nossas dores. Então, a mulher está ali cuidando do filho, ela está cuidando do marido, né? Mas se ela está vivenciando um processo de depressão pós-parto, ela se silencia porque ela se sente culpada, porque ela não pode não querer estar com o filho, ou ela não pode não estar feliz com tudo que ela tem, enfim. E aí, às vezes, ela vai adoecendo muito mais, né? Muito mais. E aí a gente pensa também que, nossa, imagina as mulheres que passaram por uma depressão pós-parto há 30, 40 anos atrás, que quase não se falava disso, o quanto que elas sofreram, né? Porque hoje a gente já tem um pouco mais de abertura. E mulheres que vivenciaram situações muito críticas no período da perimenopausa, né? De muita ansiedade, de ter essa aceleração do pensamento, né? E serem simplesmente escanteadas. Porque há 40 anos atrás, a gente está falando, né? Eu diria até 30 anos atrás, a gente está falando assim de uma referência de que uma mulher, né, de 40 anos, ela já tinha cumprido o dever, né? E a gente cai de novo nesse verbo, o dever que ela veio para cumprir ao mundo, que era ter filhos, né? Se casar, ter filhos, ter a casa dela. Então, tecnicamente, esse corpo, ele não era mais digno de prazer, ele já, pronto, ele já tinha chegado, né? Ele já tinha cumprido tudo que ele tinha para cumprir, então já era um corpo morto. As Ninguém tinha mulheres. interesse na saúde dessa pessoa, né? Na ciência negligenciou esse olhar para esse corpo. Muito, muito. A gente acredita que está até correndo atrás, né? Mas a gente ainda tem uma caminhada muito longa pela frente. Mas eu acredito, assim, que a gente está vivenciando um movimento muito bonito também das mulheres. Essa nova geração aí está vindo com tudo, assim, de, de, de poder se permitir, de lidar com essas diferenças de uma forma muito mais tranquila e normal, enfim.
Então, quando a mulher passa a olhar para esse corpo, né, e passa a se desvencilhar desses estereótipos, né, tirar essas camadas que foram impostas, enfim, aí ela começa a também sentir esse corpo, né? Então ela começa a perceber se tem alguma coisa errada e mais do que isso, validar a percepção dela. Porque às Legal. vezes ela reclamava, mas não, isso é coisa da sua cabeça, Sim, o que que não é? né? Claro, também é da minha cabeça, faz parte. Exato. Isso acontece agora, né? A gente está falando no passado, mas acontece, a gente escuta relatos demais sobre essas questões de ir fazer uma consulta médica e o médico falar, não, isso não é nada, vai passar, é assim, é a vida mesma, né? Então, a gente aqui, no Peripécias, né, tem esse intuito de trazer, de trazer esse encontro, essa fala, então, para começar a quebrar o tabu desse silêncio, né? Tentar fazer isso de forma lúdica, por isso nossos episódios misturam é, é, esquetes cômicas a partir da minha experiência com minha menopausa precoce, com minha perimenopausa e com convidadas como a doutora Aida Keller, que fazem parte, trazem essa informação mais técnica, né? Não só explicando o que está acontecendo com a gente, que eu passo fundamental, né? Para começar a cura, eu acho, e opções, né? Opções de tratamento, opções, luz, né? No túnel, no final do túnel. O que que eu posso fazer? E no meu caso, né? Como eu falei, né? A série foi criada a partir das minhas experiências, essa primeira temporada, pelo menos. Eu senti muito, muito, muito calorão, fogacho, ansiedade. Eu sentia uma paranoia maluca. Eu ficava muito preocupada com coisas que na manhã seguinte eu falava, gente, não acredito que eu estava preocupada com isso, resolvia muito fácil, às vezes era trocar uma ideia com uma pessoa, um problema muito simples, mas naquele momento aquilo parecia o fim do mundo, voltar a dormir parecia horrível, mas ainda fogacho. Então, claro, depois de uma noite dessas, você acorda exausta, eu acordava exausta, eu acordava sem entender nada, com a memória falhando, irritada, e o começo daquela bola de neve, né? Que se ouve falar tanto, né? Porque uma coisa, os sintomas, a gente até tenta separar por temas os episódios, mas não tem como, né? É uma cadeia, né? Os hormônios trazem enfim. E aí eu queria que, se você podia falar um pouco por que que acontece essa questão da perimenopausa, porque, né, além das questões hormonais que a gente vem falando muito, como isso está ligado a essas questões do pensamento, da ansiedade, da forma que você quiser abordar. Vou falar assim. Então, é, tem as questões hormonais, né? A gente tem uma baixa do estrogênio, estradiol muito grande, que, né? Que o estrogênio ele está ligado a mais de 300 funções, né, no nosso corpo. Então, não tem como algumas coisas não acontecerem. Tem umas sortudas, mas aí eu vou usar até o exemplo que o meu marido dá. Quantas pessoas você conhece que caiu um raio? Ah, uma, então, né? É uma em não sei quantos milhões, assim. Então não dá pra gente se basear nas exceções. A ansiedade, ela tem umas conexões que ela vai ser engatilhada, né? Ela é um dos primeiros sintomas da menopausa, assim, de todos os estudos que a gente lê, a ansiedade, alguns sintomas depressivos, principalmente de pacientes que já tiveram quadros de depressão, né? Ou de algum distúrbio psíquico, psicose, enfim, esquizofrenia, ela pode, essa baixa do estrogênio, ela pode trazer, né, é o que a gente fala de psicose, psicose involuntária, acho que é isso. Eu até anotei aqui. Ai. Involutiva, que é a psicose involutiva, que ela vem mais ou menos nessa época aí. Então, assim, bom, se você voltou, Mas voltamos, né? Tá tudo bem?
Tá tudo bem. Desculpa. Então, tá. Então a gente falando assim, né? A ansiedade é um dos primeiros sintomas que a gente tem da menopausa, né? Então, se a gente falar dentro de uma trajetória que a pessoa tem uma estabilidade de peso, né? É, tem um humor estável, enfim, de repente ela começa a ganhar peso na região abdominal, né? A mulher sofre de um constrangimento porque culturalmente, né? O homem sempre está disponível sexualmente, a mulher sempre está com dor de cabeça. Então ela tem uma pressão social que algumas mulheres sofrem muito, assim, para não dizer não para o marido, né? Tem também uma relação muito fálica, né, do sexo. As pessoas acham que o sexo só pode ser de um jeito, enfim. Então, é, todas essas coisas que a baixa do estrogênio vai acontecendo, a baixa da libido, né? E aí, esses acontecimentos, eles podem ir virando gatilho. Por quê? Nossa, eu tô comendo tudo que eu como, tô fazendo não sei o quê, mas, nossa, a calça não tá entrando. Aquele episódio de você tentando vestir a calça é muito real. Quem nunca, Mas né? assim, a calça não tá entrando. Aí, em função disso, algumas pessoas ficam com vergonha de ficar nu na frente do parceiro, né? De usar um Ou a biquíni. parceira, né? Ou a parceira. Vamos. Exatamente. Né? Ou de usar um biquíni, né? Ou de usar uma lingerie, assim, que acha que pode ser um pouco mais provocativa. E aí não tá com tanta vontade de fazer sexo por conta da libido. Quando faz, sente dor. Então, tudo isso é uma reação em cadeia que vai gerando uma aceleração de pensamento. Assim, porque aí toda vez que a pessoa vai fazer sexo, a gente tem uma memória erótica. Então, se na última vez que você transou, você sentiu muita dor, desconforto, né? Ai, queria fazer de luz apagado, mas aí a parceria insistiu e aí você se sentiu desconfortável, se sentiu mal depois, enfim. Aí, tudo isso vai desencadear. Ai, e aí dessa vez, será se eu vou conseguir? Será se eu vou relaxar? E aí eu não relaxei. Aí dói mais ainda. E aí, às vezes, a pessoa não tem coragem de falar sobre esse desconforto. Então, ela vai passando por tudo isso muito sozinha. Porque é muito tabu e muito mito dentro desse assunto, né? Então as pessoas vão vivenciando tudo isso sozinha, enfrentando tudo isso sozinha, e tudo isso vai virando gatilho para a ansiedade e piorando todos esses sintomas. E pode desencadear, assim, até um transtorno duplo. Tem uma outra relação também com a ansiedade, que muitas pessoas, às vezes, acabam não aceitando esse lugar do envelhecimento, de envelhecer, de lidar com esse corpo velho, né? Com essa pele que é um pouco mais flácida, né? E às vezes a gente é recorde em cirurgias de vulva, cirurgias acho que a gente está no primeiro lugar do ranking, né? De cirurgias plásticas das partes íntimas, enfim. Então, essa negação de si, né, e essa busca, né, de estar sempre jovem, também gera um processo de ansiedade, porque é uma não aceitação do hoje. Né? Então, a pessoa quer ter, sei lá, uma vulva como a menina do filme. Ai, porque tem que ser rosada, e a gente também é um resquício, né, de toda aquela pornografia que veiculou, né, ali na década de 90, né, das vaginas sempre rosinhas, das vulvas sempre rosinhas, né, dos anos sempre ali, tudo bonitinho, enfim, né, e as mulheres perderam essa identidade. Muitas perderam essa identidade, porque muitas também tiveram a sua sexualidade, a sua relação com o seu corpo construída em cima dessa pornografia também, que é uma violência, né? Mas que também é um fator de ansiedade que acomete muitas mulheres, né, numa fase mais madura, assim,
né? Dessa não aceitação. Então, essa relação com o corpo, ela precisa ser muito bem desconstruída, né? E ressignificada, para que você lide com essas novas funções, a forma como o novo corpo vai funcionar de uma forma mais leve. Porque essas frustrações, elas desencadeiam processos, né? Além de que a gente tem todos os mitos que estão rodeando aí esse período de perimenopausa, se faz reposição, se não faz, toma chá de não sei o quê. E para algumas pessoas até funcionam, para outras nem tanto, né? Tem pessoas que realmente precisam fazer a reposição e aí não fazem, ou fazem e não continuam. E aí, isso daí também é uma relação de autocuidado que é negado para si mesmo, né? A gente está ali cuidando do outro, mas a gente se nega a cuidar da gente. É muito, também nesse período de pandemia, né, é muito comum o relato de mulheres que deixaram de fazer os exames regulares, né, de estar ao dia com a consulta, com o gineco, né, de não ter informação, né, então é tão importante essa questão de conseguir marcar a consulta, que não é fácil, Não. conseguir ir na consulta, que não é fácil. Eu falo assim, né? Marca a consulta, marca agora, marca hoje, ainda dá tempo, né? Porque a gente fala, tem que marcar. Não, vamos marcar hoje, vamos botar na agenda. Quem tá aqui na live que precisa marcar, vamos marcar. Até sexta-feira a gente marca, e depois a gente vai, e depois a gente faz os exames, depois a gente retorna. Olha, tudo isso é tão complicado. Quando a gente ainda está se sentindo cansada, confusa, que vai entrar no site para marcar, e o que era, como era, e o cartão, cadê o cartão? Quem que tem cartão, né? Que tem que ir para o SUS, então, né? É tão difícil. E a gente tem que ser muito determinada e precisa ajuda, né? Às vezes a gente precisa ajuda dos outros para poder fazer isso, que é o comecinho, né? Depois fazer o tratamento, né? É muito esforço para quem não está bem, para quem não está descansada, para quem não está com cabeça boa, né? Então, tudo isso acho que também gera ansiedade. No meu caso, gera ansiedade. Será que estou fazendo o tratamento certo? Eu não entendo direito, estou tomando hormônio, estou tomando na hora certa. Será que é assim? Será que é assim? Isso também me dá uma ansiedade, né? Muito grande. Além das relações com as pessoas, né? Ai, acho que gritei, eu não devia ter gritado, e como que eu falei assim com minha filha, né? Ai, Exatamente, essas relações de culpa, né? E é interessante porque as mulheres, elas, estatisticamente, são as que mais cuidam da saúde, né? Mas assim, mas ironicamente, né? Quando a gente fala de menopausa, a gente também fala dessa, é como se fosse uma deteriorização da sua estrutura mental, assim. Porque um dia você tá, ok, você tá mais irritada, você briga com a sua filha ou com seu marido, ou às vezes até com uma amiga, e aí você tem um feedback, um não acolhimento, né? Nossa, mas você vai, nossa, aquele dia, não sei o que, não sei o que. E as pessoas ficam batendo nessa tecla. Então, isso às vezes já gera assim, às vezes você já evita lugares. Ah, não, fulano vai estar lá porque você ficou com vergonha, porque, enfim, né? E aí às vezes você está num dia que você está mais contida, quer ficar mais em casa, enfim. Então toda essa estrutura, ela vai sendo abalada, né? Ela vai sendo abalada. Não, assim, não tem nem como não ser, porque é uma relação de culpa, de dor, de raiva, enfim. E aí há uma vergonha também para poder lidar com isso. Ah, não, já vou pedir desculpa de novo. Ah, enfim. E tudo isso enfraquece as relações sociais. Porque não há, às vezes, um acolhimento. E ainda tem uma coisa assim, também, das pessoas terem vergonha de falarem que estão na menopausa. É como se eu não presto para mais nada. E aí a gente fala de novo dessa relação com o corpo, né? Ai, agora eu não transo mais, eu não sei o quê, enfim. E tem gente que desiste de si mesmo. uhum. Desiste de si mesmo. Ou às vezes a gente até fala, no meu caso, como foi precoce, né? Eu falava, não, desculpa aí, é que não estou muito bem porque estou na menopausa e ainda sou palhaça.
todo mundo ria, nunca ninguém levava a sério. Porque já a menopausa por si só parece que é uma coisa da tia velha histérica. O lugar é esse. Ah, sim, menopausa, tá com calor, menopausa, né? E aí não tem um acolhimento real pelo desconhecimento, né? Não, essa pessoa tá precisando do quê? Não sabe nem por onde começar, né? Eu vou ler aqui alguns comentários bem interessantes, Ah, se tá me bom. permite. Kátia, boa noite. Depois que fiz 48 anos, desenvolvi tudo de ruim na menopausa. Ansiedade demais. Mas não precisa ficar assim, Kátia. A gente vai falar logo o que a gente pode fazer para não Sim, sofrer tanto. Nanda, eu também estou tendo muita ansiedade. Fogachos até melhoraram com reposição hormonal, mas as crises estão constantes, mesmo fazendo uso de medicação. Gama Valerie 13. A sociedade patriarcal é muito cruel também com as mulheres de 50 a mais. E quanto à menopausa, é a pior fase. Acordo exausta também. Estou com 52 anos e sinto muita depressão, ansiedade e desânimo. Muito carinho para ti. Vamos ficar bem, vamos resolver. Estamos juntas, gente. Tentando ser todas acolhidas. Estamos aqui no mesmo barco. Gama Valeria, de novo. Sim, eu engordei bastante, né? Sobre o comentário que a gente fez. Na parte da barriga. Nunca tive essa gordura abdominal que tenho hoje. Isso é produto precisamente do estrogênio, né? A gente tem falado muito disso, né? O estrogênio, quando a gente começa a perder estrogênio, vai lá acumular gordura na barriga, né? Fazendo essa reserva aí. Sinto vergonha de usar biquíni. No fim do episódio que eu tenho, que é o episódio acho que 4, né? Fala sobre as células de gordura que viajam e que vão se instalar na barriga. No fim do episódio, eu jogo a calça pela janela, que é uma possibilidade também, não para todo mundo, mas a gente pode jogar fora também, né? Em lugar de insistir a gente caber na roupa, né? Vamos ter roupa que caiba na gente. é muito interessante essa relação com a roupa, né? Porque antes as costureiras faziam a roupa pra gente, pra a roupa, né? A roupa pra gente caber na roupa, né? Tipo assim, então as roupas eram tiradas a medida, a roupa que se moldava ao nosso corpo. E hoje a gente tem uma relação de violência, né? De ter que caber em um número, né? Da gente ter que se moldar a roupa. E cada Para vez os sempre. manequins. E a mesma roupa dos 14 anos a gente tem que ter depois de ter parido, depois, sei lá, da menopausa, não, tem que ser o mesmo número. Eu tenho que caber nessa calça, tem que ficar, Exatamente. né? Exatamente. E aí é uma não aceitação também dessa constância da vida, né? Que as coisas mudam. O dia de hoje vai ser. A gente pode, eu sempre falo isso para meus pacientes. Você pode fazer a mesma rotina, você pode acordar no mesmo horário, você pode ir sair para trabalhar no mesmo, mas vai ser diferente, você vai sentir diferente, você vai vivenciar isso diferente. Então, a gente. E sem contar que hoje, cada vez mais, os manequins estão menores, né? Cada vez, assim. Ai, eu tenho roupa de 36 a 42, quiçá 44, mas assim, cada vez. Você não tem uma referência, assim, de número. Então, olha só, hoje comprei uma calcinha G e ficou pequena em mim. E eu falei, gente, como assim? Então, que tem? Depois de G tem o quê? GG, GGGG, Super G, porque assim, tem bundas que eu vejo por aí. Mas como é possível que essa. Ó, contando aqui, gente, abrindo o coração. É muito errado. Tem que ter outra forma de comunicar isso. Tem que ter outra forma, tem que ter numeração, tem que ter, não sei o que, mas Exatamente. é sutil, né, o tempo todo, mas como assim, assim, já ficou pequeno em mim, então agora, Exato. tem que estar. É sutil, mas entra igual um micróbio. Quando você vê, você já tá ali naquele lugar. Gente, agora eu tô usando uma calcinha G. E agora? Depois eu vou ter que usar o quê? Aquelas cueca box? Eu vou usar mais. É. O que eu faço agora? E tudo isso, né, com toda essa variação hormonal que a gente está tendo, é amplificado. É amplificado. E aí, cada dia pode sim ser muito desgastante. É muito desgastante essa variação de humor, né? E
é como a gente carrega, né? Esse estereótipo, é histérica, ó lá, já vem gritando. Agora tá chorando, né? Porque mulher, né? Mulher é difícil de trabalhar. Mulher é assim, chora no trabalho. Mulher, Não né? grita, né? Ai, não tá, assim se impõe, assim só sabe, né? Exatamente. Então, a gente carrega todos esses estereótipos, né? Então, às vezes, quando a gente sente que a gente está perdendo esse controle, né, da gente mesmo, porque o hormônio é isso. A gente perde a direção, quando a gente viu, já bateu. A gente vai, né, só acionar o seguro para ver o que a gente vai salvar, o que tá bom, o que não tá. Enfim. Mas aí tudo isso, né, vai fazendo com que a gente às vezes vá recuando, assim, muitas mulheres acabam recuando, né? É, e desistindo mesmo, desistindo de viver, assim. Não, mas não podemos, gente. A gente já vai passar para o que fazer. Vou ler mais alguns comentários e vamos levantar esse ânimo aí. Vamos, gente. Vamos que a gente consegue. Tamo junto. Bora, 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 Ó, bora. Valeria falou aqui, cabeça péssima mesmo. Putz, confusões mentais. Pois é, a gente não sabe onde deixou o celular, vai procurar na geladeira, achar o sabão em pó, é tudo uma confusão. Enfrentando Dani, enfrentando forte ansiedade. Não sou mais eu. Isso é muito interessante, né? Essa sensação de não se reconhecer. Cadê eu? Cadê eu? E duas ginecos me disseram que não era perimenopausa. Olha, se fosse meu primeiro gineco, eu estava tomando até agora anticoncepcional para regular minha menstruação. Então, a gente tem que ir atrás de informação. Aqui tem muita informação. A gente tem acho que 3 anos para cá, tem um monte de perfil. Aqui estão várias médicas, doutoras. Pode seguir todas aqui do perfil. Segue elas que fazem live todos os dias, fazem perguntas e respostas. A informação está aí. E aí você pode chegar com argumentos, né? E vou te falar, eu tive uma sensação muito bonita, se eu relatei para minha doutora, a doutora Beatriz Tupinambá, que eu falei, eu sinto, depois que comecei o tratamento, que não é só a reposição hormonal, né? Eu sinto que alguma coisa está voltando, e eu suspeito que sou eu. Eu tive esse pensamento. E eu estou aos pouquinhos sentindo que estou voltando. E é um relato bem comum, né? Sentir que a gente não é mais, né? Dá muita insegurança também. Dá. Mais um comentário. Eka Cunha. Aos 43, sinto o climatério. Tem sido difícil o calor, mas um choro constante. Kátia, feliz que a gente falou seu comentário, mas claro, querida. Ai, como me sinto representada, dona Dani. Tem muitos comentários. Deixa para mais para frente, tá bom? Fadiga, falta de energia, também maltrata muito na menopausa. É isso, a gente ainda está cansada e está confusa. É a tal da bolha de neve, né? Eugênia Fonseca. Daqui a pouquinho eu volto com os comentários. O que a gente faz? Help, help. Eu acho que só antes da gente ir para as coisas positivas, eu queria ressaltar um assunto também que é pouquíssimo falado, e assim, a gente até comentou quando a gente estava construindo o episódio, né, e conversando sobre, sobre essas relações de paranoia e de psicose, que tem estudos sobre isso, né, que a gente chama de psicose involutiva. Então, é importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque esses casos, obviamente, eles são mais raros, né? Pelos estudos que tiveram, por alguns artigos que eu li, esses casos, eles acontecem justamente por conta da baixa do estrogênio, que afeta diretamente, né, no hipotálamo, enfim. E, geralmente, alguns casos que já tiveram histórico anterior. Então, assim, se alguém já teve alguma crise, talvez na adolescência, ou em algum momento da fase adulta, né, a perimenopausa, ela pode desencadear um surto psicótico. E, assim, quanto antes a gente tratar, a gente, né, tem uma possibilidade, um prognóstico muito melhor para dar, né?
Também podem acontecer, sim, com pessoas que não teve quadros psicóticos, mas tiveram quadros de depressão, ou que têm algumas personalidades que são mais instáveis, que têm um humor mais instável, enfim. Então, assim, já tem alguns estudos que sim, a reposição do hormônio teve excelentes resultados, e quanto antes esse tratamento foi feito, né? Mas a gente teve um prognóstico positivo, né, em relação a isso. Então, assim, às vezes, pode ser que alguém já tenha ouvido falar, né? Ai, fulano, sei lá, foi parar no hospital, né? Tomou um remedinho ali, tarja preta na veia, por causa. Não, não é possível que seja por causa disso. Mas a gente relatou tantas coisas que acontecem com uma mulher que entra na menopausa, a gente não se reconhece, a gente não se enxerga, aquele corpo não era nosso. Porque assim, a gente vive numa vida, né? Time is money. E quando a gente vê os filhos estão saindo de casa, a gente não sabe se o casamento tá bom, se não tá, se você tá com aquela pessoa porque você ama e você quer estar nesse casamento, ou se você tá por conveniência, daí os filhos saem de casa, você descobre que você viveu uma vida toda para cuidar de marido e filho, e agora você sente vontade de viver, mas o corpo não tá te acompanhando, né? Enfim, é muita coisa que a mulher vive, né? É, e aí depois ainda tem toda essa intervenção hormonal que desencadeia vários gatilhos, assim. É como se fosse aqueles joguinhos de dominó, sabe? Uma coisa vai derrubando a outra. Uhum, E você uhum. não tem mais como aparar, porque vai cair tudo. Então, de repente, né, você se olha no espelho e percebe que o seu cabelo não tem mais o mesmo brilho, que a sua pele não está com mais o mesmo brilho, e você tem mais rugas, a textura da sua pele está diferente, você nunca mais teve um orgasmo, sei lá, enfim, né? E que o sexo Ou está nunca ruim, teve ainda. ou que não teve ainda, né? Porque a gente tem uns dados aí de uns dados altíssimos, se eu não me engano, 27 ou 30% de mulheres que nunca tiveram um orgasmo. Então, assim, tudo isso, se você já tem uma estrutura um pouco mais frágil, psicologicamente falando, pode desencadear um surto tranquilamente. Então, assim, não estranhe. E Estranho. aí, sim, agora a gente pode falar das coisas, como é que a gente pode solucionar e evitar tudo isso também. Vou falar aqui, vou começar de baixo para cima com os comentários, porque preciso responder. Valeria, não sei se eu estou falando certo o teu nome, Gama Valerie 13. Eu posso mandar manipular estrogênio? Vocês podem passar a dosagem? Não. Eu sou palhaça, eu tenho derreter de palhaça, eu vou mostrar aqui. Essa é a minha formação. E a doutora Aida é psicóloga. Mesmo assim, a gente sendo endocrinologista ou ginecologista, não poderia passar dosagem. Esses tratamentos de reposição hormonal são personalizados, tem que ver seus exames, tem que ter uma consulta clínica, saber como você está, se você não tem contraindicação. Então, não pode fazer automedicação. Realmente tem que passar por todos esses passinhos que vamos marcar hoje a consulta, vamos fazer a consulta, pegar os exames, fazer os exames, voltar, ver a dosagem. Se não gosta do que o médico falou, você já vai preparada com seu caderninho, olha, eu tenho todos esses sintomas, eu já sei que tem esse tratamento, tem esse outro, olha, a minha opção é essa. E não deixa falar, não, não é nada, vai passar, mas tem que fazer todo esse caminho que precisa uma determinação, né? A doutora Tupinambá fala muito isso. Você está determinada? Você quer ficar bem? Porque vai levar um esforço, uma determinação que não vai ser fácil. E a gente tem que estar determinado, por isso que a gente está junto aqui, olha. Hoje eu estou motivacional. Deixa eu só ler aqui. Romimi, tenho 55 anos, fiz academia por 5 anos seguidos. Veio a pandemia e parei. Foi a pior coisa. O exercício físico me ajuda demais, principalmente musculação. A pandemia também não ajudou em nada, viu? Não, a pandemia foi um golpe, um soco no estômago, né? Para tantos casos, assim, a gente está falando em específico aqui da menopausa, né? Mas alguns pacientes realmente me preocuparam, assim, né?
Foi muito difícil, né? Vivenciar. Hoje a gente tem uma ideia com que a gente está lidando, mas aquele início da pandemia foi, foi horrível, né? Então, vamos lá, vamos imaginar que a gente fez consulta, o que que a gente faz? Procuramos psicólogo, me conta, doutora. A primeira coisa que eu indicaria, assim, é realmente fazer terapia. Porque na terapia você vai invocar o autoconhecimento, o autocuidado, você vai entender alguns eventos em relação à sua autoestima. Você vai interromper ciclos que estão te sabotando, né? Você vai entender o porquê de alguns sentimentos, porque assim, se a gente entender, é claro que tem, como no seu caso, né, Julieta, você teve uma menopausa precoce e cada vez a gente está tendo mais quadros de menopausa precoce, né? Mas se a gente entender ali dentro de uma média que as mulheres estão entrando ali na menopausa ali com 41, entre 41 e 48 anos, que elas estão entrando ali, né, na perimenopausa, são mulheres que tecnicamente, né, às vezes já têm uma conquista profissional, às vezes mudaram também, ousaram mudar, ou estão insatisfeitas no lugar que estão, né? Os filhos já estão maiores, ou já estão saindo de casa. Tudo isso também envolve na forma como você vai vivenciar esse processo da perimenopausa. Por que a gente está falando? Porque cada mulher vai vivenciar isso de uma forma diferente. Então, uma mulher que está num relacionamento tranquilo, com afeto, os filhos encaminhados, né? Cada um já, sei lá, fazendo faculdade ou casando, vive bem com o marido, tem uma relação boa com o seu corpo, ela vai viver a menopausa de uma forma completamente diferente de uma mulher que, sei lá, ficou desempregada, que está começando um emprego novo, né? Que tem um filho preso, que o marido está desempregado, ela está tendo que arcar com tudo dentro de casa. Que está São cuidando dos netos, que está cuidando dos pais. exatamente. Então, assim, a terapia vai ser importante para você entender também esse momento da sua vida. É importante a gente entender o nosso funcionamento, entender as nossas vulnerabilidades, aceitá-las, né? Fazer as pazes com com a nossa história, entender que algumas coisas sim vão depender da gente para mudar e outras a gente não vai conseguir mudar. Então, a terapia, ela tem um papel fundamental para você iniciar esse processo de reconhecimento também, né? Porque esse olhar e se reconhecer e também aceitar quem você está olhando. Porque às vezes, quando a gente está num processo de negação da nossa imagem, do nosso eu, né, do que a gente está se tornando, de como a gente está ficando, né, e também de um processo de acolhimento desse corpo, né, de entender como esse corpo está funcionando, né, enfim, de entender tudo isso, enfim. Agora, ainda quando a gente faz terapia e não sabe ou não tem uma visão clara de que talvez está com questões hormonais, não pode ser difícil também de diagnosticar, ou como a gente também já conversou, diagnósticos errados. Sim, é importante. Eu falo assim, a terapia para começar, né? Mas é importante fazer todos os exames clínicos. Então, ser acompanhado por um ginecologista, uma ginecologista, um endocrinologista é extremamente importante. Algumas pessoas que eu conheço que vivenciaram já a menopausa se deram muito melhor com endocrinologistas. Outras preferem as dosagens que os ginecologistas passam. Então, enfim, como a sua médica falou, é persistir, né? Às vezes, a gente comete essa grande injustiça com a gente, né? Você vive, sei lá, 30 anos da sua vida, né? Numa dinâmica,
né? Que você tá ali, enfim. E aí, de repente, uma mudança que você teve nos últimos 5 anos da sua vida, você quer mudar em 2 meses. Uhum. Tudo que a gente se propõe a mudar na vida, a gente precisa investir tempo, esforço, né? Dedicação e às vezes dinheiro também. Então, assim, não deu certo com o médico, você não está confortável, procura outro. Vai, vai fazendo alguns paliativos, vai conversando, vai procurando grupos de ajuda. Ah, eu não consigo fazer terapia individual. Às vezes tem alguns grupos de ajuda que podem fazer esse acolhimento, né? Trocar figurinha de médico, de alguns lugares que você pode pagar mais barato, que paga exame mais barato, enfim, mas que você não desista de você. Porque é muito injusto você viver uma vida ali 30 anos, aí você ter um processo de mudança ali naquele primeiro ano do climatério, e vai e vem e começa a ter coisas diferentes, aí tá, agora eu quero mudar tudo em 2 meses. Não vai mudar. Ou no médico, ir na farmácia, tomar hoje e amanhã tá joia. Exatamente, A né? gente quer, porque quem quer passar mal? Quem quer se sentir mal? Claro que eu quero uma solução milagrosa. Não tem culpa nenhuma desejar isso. A gente quer saúde, a gente quer nossa vida. Mas Exato. tem que aceitar que não tem pílula mágica, né? E assim, eu acho que um pouco, né, da gente querer resolver as coisas logo, tem a ver um pouco também de como a gente entende essa relação de cuidado, né? Porque essa relação, a gente está sempre nesse lugar de cuidar do outro, né? E aí, às vezes, é tão interessante porque a nossa relação com a comida, a nossa relação com a atividade física, a nossa relação com o nosso corpo, ela sempre não, mas às vezes é uma relação de violência. Então, a gente tem, a menina falou que a atividade física ajudava muito ela. A Sim. atividade física é um dos melhores ansiolíticos que a gente tem. A endorfina é uma arma poderosíssima contra a ansiedade, né? E as pessoas demonizam a atividade física. Ai, vou lá, Ah, você quer. sofrer, Pois né? é, cara, faz dancinha do TikTok. Faz dancinha. Se Exa- desafia a aprender uma dancinha por semana. Já é exatamente. alguma coisa. Faz com alguma criança, faz com alguma amiga, não precisa nem postar. Tem YouTube com todas as aulas de tudo que você quiser. Isso que Exatamente. você não quer ir para uma academia, não consegue pagar uma aula, mas a gente aqui, né, incentiva, estimula muito, tem programas de exercícios, né, a gente tem essa parceria, estava falando muito com a Bruna, na Menopausa Fit, tem muitas formas de fazer, né? Exatamente. Então, assim, e a gente também tem os recursos de alimentação, né? Tem algumas estratégias nutricionais que alguns nutricionistas passam, de alimentos também que diminuem, né? Tem gente que prefere quantidade, então ele vai dar, sei lá, um alimento que, né? Para o paciente vai ser uma porção maior, então aí ele fica ali naquele movimento de mastigação que também dá uma acalmada, né? Porque a comida também produz dopamina, produz endorfina, ou serotonina, né? Que dá aquela sensação de bem-estar e de acolhimento também. Então, assim, entender a nossa relação com a comida, entender a nossa relação com esse corpo, entender a sua relação de você com você mesmo, tudo isso ajuda nesse processo, são paliativos fortíssimos que ajudam nesse processo, né, de combate à ansiedade patológica. Então, assim, tentar manter uma rotina, né, de atividade física, de uma boa alimentação. Tem um exemplo que eu sempre uso com os meus pacientes. Eu lembro uma vez que eu falei com uma paciente que ela é mãe de dog e ela ficou extremamente chocada, assim, que eu falei assim, quando você dá comida de humano pro seu cachorro, né, sei lá, você dá dois biscoitinhos lá, Mabel, pra ele. Se alguém for dar de novo, você fala o quê? Não, não, não dá não, porque vai fazer mal pra ele. E por que que você não tem esse mesmo cuidado com você? Né? Às vezes a gente está cuidando melhor dos pets do que da gente mesmo, né? Das A gente plantas, né? das plantas, enfim.
né? Então, assim, é importante a gente entender os nossos limites, né? Saber qual a hora de. Não é sobre cortar pão e não comer mais carboidrato, é sobre falar assim, eu preciso mesmo comer isso tudo? Ou por que que eu tô querendo comer isso tudo, né? Enfim, e entender e se relacionar com você mesmo, né? Tentar manter uma rotina de sono saudável, isso é super importante, porque o sono, ele tem um papel de... É como se a gente resetasse o nosso corpo de descanso. E a ansiedade é um fator que atrapalha demais, né, a qualidade do sono. Porque quando a gente fala de insônia, às vezes as pessoas falam, pensam assim, ah, fiquei a noite acordado. Mas a gente tem vários tipos de sono. Inclusive, às vezes, de repente, as pessoas começam a acordar 2 horas da manhã. Lá, abre o olho. E aí, às vezes, não consegue dormir. Às vezes aí fica ali, enfim. Isso é um tipo de insônia também. Que aí é importante relatar para o médico, né? E se houver necessidade de entrar com uma medicação, né? Que algum profissional sugira para que te ajude a ter mais qualidade de vida, confie no profissional que você tá, né? Porque às vezes as pessoas demonizam, ah, tá tomando remédio para dormir, tá tomando remédio para depressão, tá tomando, enfim, demonizam as medicações, mas as medicações também, elas estão aí também para auxiliar também em alguns processos que vão ser importantes, até você conseguir reestabilizar algumas coisas para você ter qualidade de vida, qualidade de sono, enfim, né? E aí sobre o sono a gente pode falar um pouquinho sobre a higiene do sono, né? Que é uma prática que também pode ajudar muito, né? Que são essas dicas. Sim, e certamente é assim, muitas pessoas que às vezes acabam tendo gatilhos de episódios de ansiedade é justamente por se expor demais, né? Principalmente essas telas. É, é claro que é difícil até a gente, às vezes, a gente falar, né, dessa exposição das telas. A gente tem trabalhado muito na frente das telas e consumido muito, né, essas redes, enfim. Mas é importante manter uma rotina. Aí, o que é essa rotina de higiene do sono? É você se distanciar das telas, né? Não ficar assistindo televisão, diminuir a luz do ambiente, né? Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Se é luz, é tia, então tem que ficar acordado. Né? A gente é quase igual às galinhas. Se tá de dia, não vai dormir. Se tá de noite, né, vai. Igualzinho. Então é importante a gente ir diminuindo a luz. Tudo que a gente faz com uma criança, quando a gente quer que a criança entenda que está na hora de dormir, que ela vai Tomar precisar um de banho, um morninho, tomar um chazinho, banho, né? camomila. Exatamente. Aproveita esse banho. Né? Você pode se autoestimular, usar seu brinquedinho, né? Muitas pessoas, muitas mulheres usam muito a masturbação para poder relaxar, né? Num dia que teve mais tensão. Enfim, cada um tem uma relação com a masturbação diferente. Mas algumas pessoas usam como uma forma de alívio de tensão e funciona para muita gente. Então, você tomar um banho mais demorado, passar um óleo, né? Algum óleo que tenha um fator de aromaterapia, né? Que possa te acalmar um pouco mais, você possa, né, respirar tudo aquilo. É, ouvir uma música mais tranquila, para algumas pessoas funciona bastante. Ou ler algum livro ali numa luz mais mediana. Algumas pessoas a meditação funciona muito bem, né? Antes. Tem gente que gosta de meditar, tem gente que fica agitado com a meditação, né? E tem gente que gosta de meditar para poder relaxar e dormir. Então, assim, a gente tem mais ou menos um cronograma ali de higiene do sono, se desfazer das telas azuis, né? Tomar o banho, procurar dormir sempre na mesma hora. Tudo isso faz parte de um processo. Agora você vai descobrir o que vai ser melhor para você, né? Mas assim, todas evitar estimulantes, né? Café, chá Ah, preto, chá verde, que são estimulantes, chimarrão. chimarrão, que são, ah,
mas eu bebo café e durmo. Mas às vezes você tá num dia, o seu corpo recebe isso de uma outra forma e a cafeína a gente já sabe que é estimulante. E a cafeína bate muitas horas depois, né? Então você, ah, não, eu durmo bem, mas às 2 da manhã você acordou e não sabe por quê. E foi esse cafezinho que você tomou às 5 da tarde. Exatamente, exatamente. Então, é importante, mais uma vez, essa conexão com o corpo. Você entender como o seu corpo funciona, né? Porque às vezes a gente tá esbravejando assim, ah, não, comigo nem acontece isso, mas é porque você nunca olhou para Porque você perceber. não percebe, né? Não está percebendo, né? Nossa, tanta coisa. Quando a gente para olhar, para perceber, nossa, quanta coisa está aí que a gente não está nem vendo, né? Nesse acelere. Ah, tô aqui com a dor há 5 anos, mas não, nem sinto mais, né? Quando vai ver, Exatamente. tem que amputar a E essa cápsula, né? mania, e essa mania de automedicar-se, né? Uhum. Evita da gente pesquisar as coisas mais profundas, né? E aí vai parando de movimentar também, né? Ah, tô com uma dor aqui, não posso me abaixar porque eu tô com essa dor. Não, mas vamos ver a dor, não para de movimentar, né? Mas nosso pensamento Exatamente, vai anulando, né? E a bola de neve, de novo. Uma coisa leva a outra, leva a outra. exatamente. É. Falamos, né? Vou ler aqui mais um comentário. Ah, sim. Estão pedindo indicação de médicos que trabalhem com bioidênticos. Então, a gente pode me mandar um inbox. A gente está querendo criar uma comunidade para essa troca ser um pouco mais circular. Então, quem tiver interesse, manda um inbox assim com a mãozinha, Julieta, a gente vai dar um jeito de criar essa comunidade, talvez no Facebook, talvez a gente esteja estudando. Até pode deixar, eu prefiro o Facebook, prefiro o Telegram, para a gente poder trocar essas ideias. Sobre a reposição hormonal, a gente tem uma live muito, muito interessante com a doutora Ruth Klapaus, que ela explicou direitinho quais são os hormônios, como que começa a progesterona, depois estrogênio, qual o tipo de estrogênio, a testosterona, como que está recetando muita testosterona e não é necessária nessa fase da menopausa, não é essencial, né? Pode até receitar, mas então já vou falando aqui, repetindo. Tem lives com a doutora Beatriz Tupinambá, tem live com a doutora Joeli Leripio. Estão todos no nosso IGTV, assistam, que tem informação bem aprofundada sobre essas questões. E também tem muito tabu em torno da reposição, e não temos mais que ter tabu. Eu estou lendo todos os estudos, assim, realmente, assim, a gente tem a tecnologia aí para a nossa disposição, então, quem puder, não tiver contraindicação, vamos ver se não é uma possibilidade, né? E você quer falar mais alguma coisa? Já são as 10h03 da noite. Tem mais Nossa, alguma? passou que a gente nem viu. Falamos, falamos. É verdade. Não, olha, não, só quero dizer que foi um prazer participar aqui com você, que essas, essas séries, né, que você está fazendo, elas são necessárias, assim, às vezes eu tô assistindo e eu falo, ai, nossa, tem pouca visualização. A gente manda ali para as pessoas. E as pessoas elas precisam, assim, sabe, assistir, elas precisam desencanar. E o humor, ele salva, né? O humor, ele aproxima as pessoas, enfim, ele tira essas barreiras, né? Que a burocracia coloca, né, que a sociedade coloca. Então, esse serviço que você está fazendo é magnífico, assim, só quero Obrigada, que estamos fazendo, né? Estamos fazendo aqui juntas, nesses espaços, com todas vocês que estão aí. Quero agradecer todos, agradecer muito você, Aida. Você vai cantar alguma coisa pra gente? É cantora lírica, gente. Ai, me surpreendi com essa, hein? Vai, Ai, você não tem mais apresentações. Hoje no Castelão não teve uma troca de data. Vai um pedacinho do seu repertório, só pra. ai, Não? meu Deus. Tá desaquecida? Faz assim. Agora, pior que é assim, né? Quando a gente fala assim, o que que Tá eu canto branco, né? na cabeça? Tá bom, tá bom. Vou te salvar dessa. Deixa eu... Então, Ó, vai ter uma oi. live sexta-feira. É, quem, né, quiser ver, eu devo soltar no meu perfil. A gente vai cantar. Eu tenho um quarteto feminino. A gente vai cantar na sexta-feira, no
nas apresentações que estão tendo no curso de verão da Escola de Música de Brasília. Então, assim, né, aí vai ter oportunidade de ver alguma coisa já ensaiado e aquecido. Muito bem, maravilhoso. Então pode seguir a doutora aqui, sem sair da live, clica aqui nessa setinha, já segue ela para também para saber sobre consulta, se pode se atender contigo, outros comentários, né? A gente sempre gosta de feedback. Muitíssimo obrigada. Esse episódio para mim é muito especial, porque eu até comentava com as pessoas se parecia que ninguém sofria isso, e eu vi só de falar o título da live, muitas pessoas já falaram, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso, né? Então, um sintoma um pouco mais raro, mas é válido, existe, enfim, a gente tentou trazer ele também com humor, com bastante loucura. E é isso, espero que vocês gostem. Quinta-feira, 21 horas, Facebook, Instagram e YouTube, esqueci a memória, tudo ao mesmo tempo. E é nóis, gente. Mandem coraçãozinho, mandem inbox, falem com a gente, mandem para os amigos, que a gente precisa criar essa rede, ficar forte e dar continuidade ao trabalho. Então, quanto mais gente vê, mais garantido que a gente continue aqui ocupando esses espaços. Muito obrigada, de Eu coração, que agradeço, Aida. obrigada. Até a próxima, espero que seja breve. Tchau, tchau, tchau. Boa noite.